Ontem nós falamos sobre o capítulo 2 de Êxodo e hoje nós vamos então ler o capítulo 3 juntos aqui, onde a gente vê ali então o encontro real de Deus na sarça ardente com a presença do Senhor. É o primeiro encontro de Moisés com Deus, com a face do Senhor, onde Deus vai falar ali frente a frente com ele, e é algo realmente emocionante. Esse encontro ele muda completamente o rumo da vida e inicia a missão de Moisés, que vai ser aí o grande libertador, né, usado para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Então vamos começar então, a gente vai começar aí lendo o capítulo 3, o versículo de 1 a 3, se quiser me acompanhar, diz assim, no versículo 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então a gente vê aqui a informação de que Moisés virou então pastor, estava apacentando as ovelhas do sogro dele, que o nome dele era Jetro, e esse sogro de Moisés, ele era sacerdote lá na terra de Midian. Então quer dizer que ele já servia ao Senhor, ele era como se fosse um pastor espiritual que nós temos hoje em dia. Jetro era assim, ele era sacerdote de Deus lá na terra de Midian. Olha onde Deus levou Moisés, né, até a casa desse homem Jetro, porque ele já era um servo de Deus, e com certeza Moisés ele aprendeu muito sobre o Senhor na casa desse homem aí, com o sogro dele. Com certeza Deus, ele foi usado também poderosamente na vida de Moisés. O versículo 2 continua assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Então ele estava lá apacentando as ovelhas, quando de repente, de longe, ele viu uma sarça, que é um arbusto, pegando fogo. Só que esse arbusto, ele não queimava, ele ardia em fogo, mas ele continuava verde, ele continuava vivo. E a visão foi tão chocante para Moisés, que Moisés pensou com ele mesmo, eu vou lá, vou ver o porquê, o que tem de especial nessa sarça, né, nesse arbusto, porque ele não queima. E foi até o arbusto, chegou perto para ver o que estava realmente acontecendo. Aqui a gente vê Moisés com uma vida bem comum. Ele estava ali trabalhando no dia a dia, né, cuidando das ovelhas, e essa sarça começou a arder assim de forma extraordinária, que chamou a atenção então de Moisés. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele só se manifesta em grandes eventos, né, em momentos assim especiais, quando tu tá lá num culto, numa igreja cheia de pessoas, cheia da unção e aquela coisa toda, né, a gente acha que precisa de um espetáculo, de um ambiente assim todo especial, com uma luz diferente, com um som diferente, para que a presença do Senhor se manifeste. Mas a história de Moisés, ela nos mostra aqui que Deus ele pode nos visitar até no meio da simplicidade do nosso dia a dia. Às vezes tu tá lavando uma louça. Comigo já aconteceu muitas vezes. Estou lavando uma louça e de repente eu sinto a presença do Senhor. Deus fala alguma coisa, toca no meu coração. E isso é tremendo. Nós não precisamos. É claro que é muito bom nós estarmos no meio de outros irmãos, estarmos congregando cultos, tem cultos abençoadíssimos, maravilhosos, onde a gente consegue ali entregar o nosso coração diante do altar do Senhor. Mas para a gente sentir a presença do Deus Altíssimo, não é necessário nada disso. Não é preciso que nós estejamos em um lugar muito especial, muito diferente, porque Deus, quando ele quer se manifestar nas nossas vidas, ele se manifesta na simplicidade, no nosso dia a dia. Às vezes, no momento que nós menos esperamos, é aquele momento em que Deus se achega e fala conosco, né? O que era apenas ali um dia comum, um dia simples de cuidar das ovelhas na vida de Moisés, se tornou o início de uma grande missão na vida dele. E conosco, com a nossa vida também, assim, Deus tem um plano para minha vida, tem um plano para tua vida. E esse plano, ele se inicia no tempo do Senhor. E Deus pode usar um dia simples do nosso dia a dia, um momento simples do nosso dia a dia, para conversar conosco, para nos chamar nossa atenção, assim como Deus chamou através de uma sarça ardente. Deus, ele chama a nossa atenção. E se nós estivermos atentos e nós quisermos ir até ele, porque teve um passo muito importante de Moisés aqui. Moisés, quando ele viu a sarça, ele ficou curioso e ele foi até a sarça ardente. Ele não ficou de longe só observando. Ele foi lá para ver o que estava acontecendo. É um chamado de Deus que ele atendeu. E que nós possamos, na nossa vida também, estarmos atentos a esses chamados do Senhor. Quantas vezes nós passamos correndo pela nossa vida e não percebemos uma sarça ardente? Às vezes a gente está ali tão
tão distraído com as coisas do dia a dia e nós não percebemos que tem uma sarça pegando fogo ao nosso lado, que tem algo diferente acontecendo, chamando nossa atenção, que é o Senhor que está nos chamando e a gente não percebe. Esse fogo que queimava a sarça, ele não consumia a sarça, e o fogo do Senhor nas nossas vidas é assim também. Ele serve para nos deixar mais próximos do Senhor, para nos deixar com mais sede das águas vivas que jorram do trono de Deus, mais sedentos da presença do Senhor. É para isso que esse fogo serve, para chamar a atenção, assim como chamou a atenção de Moisés. Esse fogo espiritual na nossa vida também serve para isso, para nos deixarmos mais sedentos por essa presença extraordinária. A primeira reação de Moisés, né, foi se virar e observar. Da mesma forma, Deus espera que a gente pare e mude a nossa direção, que se volte para Ele, para compreender o que Ele quer nos mostrar. Só quando nós paramos o que a gente está fazendo e começa a olhar para o Senhor, a gente consegue entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Quantas vezes a gente está distraído, né? Às vezes passa horas e horas distraído com alguma coisa tão irrelevante. Perde tantas e tantas horas com coisas tão irrelevantes. E o Senhor está ali, ardendo em chamas ao nosso lado, tentando chamar nossa atenção. E nós não percebemos isso, né? Que nós possamos ser como Moisés. Eu gostaria de, em cima já desses 3 versículos que nós acabamos de ler, e dessa passagem tão impressionante, de orar com vocês. Vamos orar comigo? Oh, amado Deus, santo, santo, santo Deus de Israel, obrigada, Senhor, porque Tu és o mesmo, Senhor, o mesmo Deus que de ontem, de hoje e de eternamente, Senhor, assim como Tu te revelasse, Senhor, para Moisés na sarça ardente, Pai, Tu também te revela a nós, no nosso cotidiano. Ensina-nos, Senhor, a perceber os Teus sinais, mesmo nas pequenas coisas, Pai. Oh, Deus querido, muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas rotinas que nós não prestamos atenção no Teu chamado, Senhor. Hoje nós pedimos, Pai, abre os nossos olhos espirituais para enxergar até o além do natural, Senhor. Que nós possamos ver a Tua mão a cada detalhe do nosso dia, Pai. Oh, Senhor, a Tua presença é como fogo que arde, mas não se consome. Nós pedimos que este fogo arda dentro de nós, que acenda os nossos corações, que queime tudo aquilo que não vem de Ti. Oh, Senhor, nos mantenha firmes, Pai, em meio às provações, Senhor. Assim como Moisés se virou para contemplar a visão, que nós também queremos, Senhor, nos virar para Ti, Pai amado. Oh, Senhor, aleluia. Que nós queramos, Senhor, parar dessa correria, dessa vida que nós temos, Senhor, tão corrida, para olhar para Ti, para ouvir o que Tu tem a nos dizer, Senhor. Oh, Deus, a Tua presença, Senhor, que seja a coisa mais importante, Senhor, das nossas vidas. Dá-nos, Senhor, sensibilidade espiritual para não perdermos um momento, Senhor, desta Tua visitação, Pai. Oh, Deus. Oh, Senhor, muitas vezes nós somos fracos, mas o Teu Espírito em nós nos fortalece. A Tua chama, ela nunca se apaga. Ela não nos destrói, mas ela nos dá vida, Senhor. Por isso nós Te pedimos, mantém viva essa chama dentro de nós, para que nós possamos permanecer de pé em todas as circunstâncias, Senhor. Que a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida seja como aquela sarça, Senhor, simples aos olhos humanos, mas cheia da Tua glória. Que as pessoas ao nosso redor, elas possam ver que há algo diferente, Senhor, que não é humano, que é divino, Pai. Oh, Senhor, nós queremos estar disponíveis a Ti, Senhor. Que o nosso coração seja sensível à Tua voz, que a nossa mente esteja atenta aos Teus sinais, que os nossos pés estejam prontos para obedecer quando o Senhor nos chamar, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós consagramos hoje, nesse momento, a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa família, o nosso trabalho, Senhor, os nossos planos e até mesmo os momentos simples do nosso dia a Ti, Senhor, que em tudo nós possamos consagrar a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém. Vamos continuar. Nós lemos até o versículo 3, então nós vamos continuar no versículo 4, tá? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus, e ele do meio da sarça disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Aqui me lembra Samuel, né? Quando o Senhor chamava Samuel, Samuel, e ele achava que era Eli, lembra dessa história? E até que na terceira vez, ele disse para ele, se tu ouvir novamente essa voz, é o Senhor, diga, eis-me aqui. E foi o que Samuel disse, a mesma coisa que Moisés falou aqui também.
Moisés, Deus ele chama pelo nome, ele te conhece pelo teu nome. E Moisés disse, eis-me aqui. Então disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Aleluia. E disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Lembra que ontem nós falamos sobre isso, sobre esse encontro marcante, que é o desejo que eu tenho, que os meus filhos e que todos nós tenhamos esse divisor de águas, esse encontro face a face com o Senhor. Eu já vi tantos testemunhos de pessoas que foram arrebatadas, que tiveram visões com a face do Senhor. Esse momento que é tão constrangedor, que te deixa com a consciência real de quão miserável nós somos diante da presença gloriosa do Senhor. Eu creio que é algo assim que divide a nossa vida, que nós somos um antes e um depois desses encontros, o encontro que marca a vida da gente, né? Eu creio que na nossa vida nós precisamos de encontros assim sobrenaturais nas nossas vidas, sabe? Esse encontro de ver face a face, ouvir a voz do Senhor. Eu oro para que todos nós tenhamos esse tipo de encontro com o Senhor, para que algo realmente marque os nossos corações e nos transforme de dentro para fora, amém? Então nós vemos aqui Deus chamando Moisés pelo nome e apresenta ele como Deus dos seus pais, porque lembra que nós lemos ontem, Moisés, ele cresceu na primeira infância dele, ele foi criado pela mãe, depois ele foi levado para o palácio e lá ele foi... o resto da vida dele foi dentro do palácio, mas no início ele foi criado pela mãe dele, e a mãe dele com certeza falou do Senhor para ele, né? Falou de quem era Deus, mas Moisés, ele conhecia Deus de ouvir falar, a mãe dos pais dele. Agora, a partir deste encontro presencial, este encontro pessoal, Moisés, ele conhece Deus face a face, e ele pode dizer que hoje ele conhece Deus não só de ouvir falar, mas de falar face a face com o Senhor. Oh, aleluia! Que nós possamos ter esse também tipo de encontro. Que não seja o Deus que nós ouvimos falar na igreja, ou que nós ouvimos falar na própria Bíblia. Não, que seja o Deus que nós conhecemos. Que seja o Deus que nós temos intimidade, o Deus que fala conosco. Que nós possamos ter esse tipo de encontro na nossa vida. Aleluia! Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. O Senhor mostra a santidade dEle. E nesse momento, Deus exige reverência, porque ele pede para Moisés tirar as sandálias. Não é só um simples ato de tirar as sandálias, mas ele está dizendo, Moisés, eu sou o Deus Santo, eu preciso que tu tenha reverência à minha presença. Porque afinal de contas, né, Moisés estava ali diante do Senhor, e quando o Senhor está naquele lugar se transforma num lugar santo. Não é por causa das paredes ou por causa do lugar em si em que tu tá, mas se a presença, a glória do Senhor está naquele lugar, automaticamente aquele lugar ele se transforma num lugar santo, porque tem a presença santa do Deus Altíssimo. Que fenomenal, né? Moisés, então, ele sente esse temor e ele cobre o rosto. Aqui nesse momento, Moisés também entendeu quão miserável ele era, diante da magnitude, da presença gloriosa do Deus Altíssimo. Deus, ele nos conhece pelo nome, né? Ele chama Moisés, Moisés, e quando ele te chama, ele conhece também o teu nome, ele sabe quem tu é, e ele te chama pelo teu nome. Antes mesmo da missão de Moisés, ele quer ter um relacionamento especial com Moisés, e Deus é assim conosco também. Eu creio que o coração de Deus arde por um relacionamento íntimo e poderoso contigo também, comigo, e que nós possamos ter essa intimidade de saber, de conhecer pessoalmente quem é esse Deus maravilhoso. O lugar onde Deus se revela, ele se torna santo, né? Como eu falei. Nós precisamos ter reverência quando o Senhor estiver falando conosco. Moisés, ele teve medo, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está lá em Provérbios, né? Nós sabemos que o princípio da sabedoria é temer. Não é o temor de medo, não é aquele pânico, não é aquele, eu tenho que obedecer ao Senhor porque senão eu vou para o inferno. Não, não é esse temor. É o temor de, sabe, um filho que não faz algo errado porque sabe que vai decepcionar a mãe e o pai? Esse temor que nós temos que ter diante do Senhor, porque nós amamos Ele, nós sabemos que Ele é o Deus Altíssimo, que Ele é o nosso Senhor. Então nós temos o temor de desagradar a Deus, nós temos o temor de entristecer o Espírito Santo de Deus. Esse é o temor que nós temos que ter, né?
É esse o temor que coloca no lugar certo, nos coloca no lugar certo diante de Deus. A nossa intimidade com Deus, ela sempre começa com um relacionamento de quem Ele é. Deus se revelando a nós. E o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o mesmo Deus que apareceu para Moisés. E é o mesmo Deus que quer se relacionar comigo e contigo também. Porque Ele é fiel nas suas promessas. O Senhor, Ele sempre cumpre as suas promessas. Amém? Eu gostaria também de orar contigo, então, agora, em cima desses versículos que nós acabamos de ler e disso que nós entendemos agora. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, Deus, oh Pai querido, Deus poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és um Deus pessoal, Senhor. Porque Tu chama cada um de nós pelo nosso nome, porque Tu nos conhece na nossa intimidade. Tu conhece as nossas dores, o nosso coração, os nossos sentimentos, Senhor. Tu seca cada lágrima que cai dos nossos olhos, oh Deus. Assim como Tu chamou Moisés, também nos chama no Teu propósito, Pai, para viver no Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a responder com prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Que nada nesse mundo possa ser mais importante do que a Tua presença, que nada nesse mundo possa chamar mais atenção de nós do que a Tua doce voz, Pai, aleluia. Oh Pai, queremos aprender, Senhor, a reconhecer a Tua santidade. Muitas vezes, Senhor, nós tratamos a Tua presença com descuido, Senhor, mas hoje nós decidimos tirar as sandálias dos nossos pés. Nós reconhecemos que diante de Ti, Senhor, todo lugar se torna santo, Senhor. Aleluia. Oh, Deus querido, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai. Quando nós nos aproximamos de Ti sem reverência, Senhor, como se a Tua presença fosse comum, Pai. Dá-nos, Senhor, corações quebrantados e reverentes para estar diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque Tu és o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor. O mesmo Deus que fez promessas e alianças no passado. É o Deus que continua fiel às nossas vidas hoje, Senhor. Obrigada por Tua misericórdia, Senhor, que se renova todos os dias. Oh, Pai querido, nós queremos sentir o santo temor que Moisés sentiu diante da Tua face, Senhor. Não com medo que afasta, mas com uma reverência, Senhor, que nos aproxima de Ti, em humildade, em obediência, Senhor. Enche-nos de temor, de sabedoria, para que nós possamos viver de maneira que Te agrada, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Que nunca nós nos esqueçamos, Senhor, de que Tu és o Deus que está presente, o Deus santo, o Deus eterno, digno de toda a honra, de toda a adoração, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos hoje, nesse momento, nossas vidas diante de Ti, diante da Tua presença, porque nós cremos que Tu está aqui, Senhor, Tu está ao nosso lado, Pai, e declaramos que nós queremos viver em santidade, buscando a santidade todos os dias das nossas vidas. Amém. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Senhor, Tu és tremendo, Pai. Tu és maravilhoso. Deus de poder, Deus de glória e majestade. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido sejas Tu nas nossas vidas, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos continuar, então. A partir do versículo 7, né? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus autores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, e do amoreu e do fariseu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Nós estamos vendo aqui então que o Senhor está dizendo para Moisés que o povo dele, os descendentes de José, né, da família de José, da família de Israel, que está lá no Egito há 400 anos, está sofrendo, está aprisionado, e eles clamaram, o povo clamou, orou, pedindo ajuda do Senhor, e o Deus está dizendo aqui, que ouviu a voz, que ouviu as orações, e que Ele decidiu tirar o povo dele dessa escravidão, e que a partir desse momento Ele vai entrar em ação para resgatar o povo, e levar o povo para a terra prometida, a terra que Ele prometeu, desde Abraão, para a descendência dele. No versículo 10, então, ele diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo,
os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó tirar os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviarei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Assim, até o versículo 12. Então a gente tem aqui Deus dando uma missão, revelando qual a missão seria para Moisés, e Moisés de início ficando apavorado, dizendo: quem sou eu para ir lá? Eu cresci dentro do palácio, convivi com o Faraó e eu sei como ele é. E começou ali então a temer, a ter medo dessa empreitada que Deus estava colocando diante dele. Mas o que o Senhor diz? Eu estarei contigo, certamente. Então quem ia fazer realmente todas as coisas acontecerem ia ser Deus, e não na força do próprio braço. Lembra que Moisés, ele tentou livrar o povo antes de fugir, matando um egípcio com o próprio braço? Agora Deus estava dando a oportunidade para ele, para realmente fazer algo diferente, viver um propósito do Senhor, mas não na força do braço dele, na força do poder do Deus Altíssimo. Aleluia, né? Então o Senhor disse: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei quando eles estão sofrendo. Por isso eu decidi livrá-los das mãos dos egípcios, né? Deus, ele revela nesse trecho que nós lemos aqui que ele viu a aflição dos egípcios e que agora sim ele estava entrando em ação. O nosso Deus, ele é um Deus que vê, que ouve, que conhece o sofrimento do seu povo. Ele não é indiferente às nossas dores. Ele não é indiferente, como ele não foi indiferente às dores do povo que estava sofrendo lá no Egito. Ele não é indiferente às tuas dores e às minhas dores, né? Assim como levantou Moisés, Deus também nos levanta como instrumentos de resposta ao clamor das pessoas ao nosso redor. Sabe que muitas vezes as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor e clamam ao Senhor, muitas vezes Deus quer te usar para livrar ou para aconselhar ou para acalentar o coração dessas pessoas. Que nós possamos estar atentos a isso também, ao chamado de Deus, para sermos instrumentos na mão dele para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas. Mas muitas vezes a gente se sente mesmo incapaz, né? Assim como Moisés também se sentiu. O segredo, ele não tá em quem nós somos, porque nós não somos nada. A gente não consegue com as nossas próprias forças do nosso braço, a gente realmente não consegue. Mas Deus, ele está conosco, e quando ele te chama, ele te sustenta. Quando ele te chama, ele te fortalece, e ele nos usa com o poder e a glória dele se manifestada nas nossas vidas, né? E então o Senhor diz a Moisés: eu irei contigo. De Deus é a garantia que nós precisamos para obedecer, mesmo diante de grandes desafios, né? Moisés, ele não sabia como ia ser, ele só sabia que ele ia enfrentar um faraó e uma grande nação que ia se levantar contra ele, né? E o medo com certeza veio ao coração de Moisés. Ele não sabia como ia ser isso, mas Deus estava garantindo: eu estarei contigo, e quem fará as coisas acontecerem sou eu. Aleluia! Eu gostaria de te convidar também, então, a orar em cima disso que Deus acabou de nos dizer, amém? Oh, amado Senhor, Deus de poder, Deus de glória, oh Senhor, Deus majestoso, obrigada, Senhor, porque Tu és o Deus que vê a dor do Teu povo, Pai. Nada escapa dos Teus olhos, Senhor, nenhum clamor passa despercebido diante de Ti. Oh, Pai amado, hoje nós entregamos diante de Ti todas as áreas das nossas vidas que estão em sofrimento. Nós declaramos, Senhor, que nós confiamos no Teu poder para nos libertar, Pai. Eu declaro, Senhor, cada um de nós aqui hoje, fortalecidos, Pai, pelo Teu poder, na Tua fé, Senhor, na confiança de que Tu está conosco, Pai. Aleluia. Oh, Senhor, ajuda-nos a entender que muitas vezes Tu nos chamas para sermos resposta do clamor de outras pessoas, Pai. Usa-nos, Senhor, como instrumentos da Tua graça e do Teu amor. Nos enche deste amor que transborda a ponto de alcançar outras vidas, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós olhamos para nós mesmos e pensamos: quem sou eu? Quem sou eu? Que possamos lembrar, Senhor, que a Tua força não vem de nós. Aleluia, Senhor. Oh, Senhor amado, mas a Tua presença está em nós, a Tua força é quem nos sustenta, Senhor, quem nos impulsiona, quem nos faz ir mais longe, Senhor, quem nos faz acordar todos os dias e viver para a Tua glória, Pai. Oh, aleluia. Pai, enche
enche-nos, Senhor, de coragem para obedecer a tua voz, mesmo quando a missão parece muito maior do que nós podemos suportar, Senhor. Que nós saibamos, Senhor, que a missão não é nossa, mas é tua. É o teu propósito, é a tua missão. E tu nunca perde uma batalha, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos lembre todos os dias da tua promessa, que diz: eu estarei contigo, aleluia. Essa é a maior garantia, é a única garantia que nós precisamos, é a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Que a nossa confiança esteja firmada, não nas circunstâncias, não daquilo que acontece ao nosso redor, nem nas nossas habilidades, nem na força do nosso braço, Senhor, mas na tua presença, que é fiel e constante, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, nós declaramos que com o Senhor ao nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer desafio, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Santo tu és, Pai. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Vamos continuar nossa leitura. A gente vai até o finalzinho do capítulo 3, tá? Hoje, amanhã a gente inicia o 4, tá bom? Então, nós temos um encontro marcado todos os dias aqui. Vamos ler, então, a partir do versículo 13. Então, disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Então, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Aqui Deus declara que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse é o nosso Deus, o grande eu sou, porque ele é. E ele sempre vai ser o Deus das nossas vidas. Aleluia. No versículo 16 continua: vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferizeu, e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que emana leite e mel. E ouvirão a tua voz e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, aqui nós vemos o Senhor dizendo o que ele pretende fazer, qual a missão, para qual missão ele escolheu Moisés, né? E olha que interessante, que Deus já está dizendo para Moisés: tu vai lá, tu vai falar que eu falei contigo, tu vai dizer que eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que eu sou mesmo Deus, e que eu ouvi a oração deles, e que eu estou disposto a tirar eles da terra de escravidão e levar para uma terra que emana leite e mel. E aí Deus continua dizendo: e eu vou fazer eles subirem dali e irem para a terra de Canaã, e quando eles ouvirem a tua voz, eles irão contigo. Ele já está dizendo: olha, eu sei o que vai acontecer, eu sei, porque eu sou e eu sei de todas as coisas. Então não tenha medo, porque eu sei que quando tu falar com eles e dizer exatamente o que eu estou te dizendo para dizer, eles vão te acompanhar, eles vão te ouvir e eles vão subir contigo. Aleluia. Então esse é o nosso Deus, ele dá garantias de que ele sabe o que está fazendo e que ele já sabe o futuro. A nossa visão, ela é muito limitada. Nós não conseguimos ver muito à frente, né? Nossa visão é aqui, é do natural, do que está acontecendo hoje, agora. Deus, ele conhece todo o passado e todo o futuro, de eternidade em eternidade. Então, como não confiar nesse Deus tão poderoso que sabe de todas as coisas? Amém? Aleluia, glória a Deus. Moisés apresenta... Moisés, ele, aqui nesse capítulo nesse versículo que nós lemos, ele pergunta como ele deve se apresentar, como ele deve apresentar Deus, porque ele vai chegar lá e vai dizer: olha, Deus falou comigo, mas que Deus falou contigo? Quem é esse, né? E o Senhor diz: eu sou. Diga que eu sou, falou contigo, mostrando a sua eternidade e
imutabilidade. Quer dizer que Deus não muda e o poder dele. Nessa frase, nessa declaração, o Deus que diz que ele é o grande eu sou, nessa frase ele diz que ele é eterno, que ele é imutável e que ele tem grande poder. Deus dá instruções claras para Moisés. Ele diz o que ele deve fazer, onde ele deve ir, o que ele deve falar, o que ele deve chamar o povo, os anciões do povo de Israel. Ele fala exatamente tudo o que ele deve fazer e também tudo o que vai acontecer, tudo o que o Senhor vai fazer. Deus revela ali face a face diante de Moisés. Aleluia, que glória, né? Que honra poder fazer parte daquilo que Deus quer fazer. Oh, aleluia, que nós possamos também ter esse privilégio de sermos instrumentos na mão do Senhor, porque é um privilégio. Deus não precisa de nós para fazer as coisas que ele quer acontecer, mas ele nos dá esse privilégio de podermos participar do seu reino e da sua glória. Aleluia, que maravilha, né? Deus, ele se revela como o grande eu sou e ele não muda. Que ele sempre existiu e sempre existirá. Isso nos dá segurança hoje também, não só para Moisés, mas isso nos dá segurança hoje, em tempos de certeza, em tempos em que as coisas estão tão perturbadas no mundo, onde há tanta incerteza, onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, que peste vai vir, que doença vai vir, se a fome vai vir, que guerras vão vir, né? O mundo está tão incerto, mas a nossa certeza é que Deus está conosco, que Deus cuida e protege daqueles que amam ao Senhor, e com certeza ele está do teu lado, ele está do meu lado também. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança, né? Mesmo que ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele é o nosso Deus hoje. Ele é fiel de geração em geração. Todas as gerações ele é fiel na nossa geração, e ele vai ser fiel na geração dos teus filhos, na geração dos teus netos, e ele vai continuar sendo o mesmo. Isso se Jesus não voltar antes, né? Mas Deus, ele é fiel, e ele sempre é fiel de geração em geração. Quando não soubermos como nos apresentar, ou como a gente deve agir diante de uma situação, nós devemos confiar que a autoridade vem do Senhor, do grande eu sou, e nós devemos clamar e pedir instruções a ele, porque a sabedoria vem do céu, a sabedoria vem do temor do Senhor, né? É isso que nós aprendemos hoje também. Essa revelação, ela mostra que Deus é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Onde há necessidade, ele se apresenta como resposta, e na tua vida é a mesma coisa. Deus, ele é suficiente em todas as áreas, e onde há necessidade, coloca diante do Senhor, porque ele se apresenta como resposta na tua necessidade, naquilo que tu precisa hoje. Deus, ele se revela, ele escuta as tuas orações, como ele escutou do povo que estava sendo oprimido lá no Egito, e ele vem hoje com resposta para ti, em nome de Jesus, amém? Vamos orar em cima disso que a gente acabou de ler? Eu gosto muito de orar em cima da palavra do Senhor, porque eu creio que essa palavra é viva, ela é eficaz, e ela fala conosco, então eu gosto muito de orar em cima da palavra do Senhor, amém? Oh Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o grande eu sou. Oh, aleluia, não há nada, Senhor, que esteja acima do Teu poder e da Tua soberania, Deus. Obrigada, Pai, porque Tu é eterno, Tu é imutável, Tu é fiel de geração em geração, Senhor. O mesmo Deus que se revelou a Moisés, Ele está aqui hoje. Tu está aqui, Senhor, Tu te revela a nós hoje, Pai. Aleluia. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros, nós não sabemos como agir, nem como falar, Senhor, ou até como nós devemos viver diante das situações, mas hoje nós declaramos que a nossa autoridade está em Ti, a nossa força está em Ti, Senhor. Tu é a resposta das nossas orações, aleluia. Oh Senhor, que nós possamos aprender a confiar no Teu poder, no poder do Teu nome, no poder do grande eu sou, aleluia. Que ao enfrentarmos, Senhor, dificuldades, nós possamos lembrar que o Senhor, o grande eu sou, está conosco, aleluia. Oh Pai amado, revela-te, Senhor, a cada um de nós, em nossa necessidade, todos os dias, Senhor. Onde há fraqueza, Senhor, que Tu seja a nossa força. Onde há medo, que Tu seja a nossa coragem, Senhor. Onde há escassez, que Tu seja a nossa provisão, em nome de Jesus. Que nós nunca esqueçamos que o Teu nome, ele é poderoso, ele é eterno, Senhor. Nós não servimos a um Deus distante, mas um Deus vivo e presente, aleluia. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos, Senhor, proclamar nesse dia que Tu és suficiente em tudo. Tu é a resposta para cada pergunta do nosso coração. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que essa revelação hoje arda em nossos corações, que nos leve a viver plena confiança no Teu nome, aleluia, em Ti, Senhor, que é o nosso Deus. Amém, aleluia, glórias a Ti, Senhor, aleluia, Santo Deus. Agora nós vamos para a última partezinha do capítulo, vamos ler comigo até o versículo 22, amém?
Começar aqui no versículo 19, então. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Aqui Deus já está anunciando o que ele vai fazer. E eu darei graça a esse povo, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Aleluia! Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Aleluia, glórias a Deus. Aqui nós vemos Deus novamente se revelando, dizendo tudo o que ele vai fazer, porque esse é o nosso Deus, ele nos revela. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nada fica oculto, ele revela as coisas a nós, amém? Deus, ele avisa a Moisés que a saída ele não vai ser fácil, não, mas Deus, ele vai fazer maravilhas, vai manifestar o poder sobrenatural dele diante do faraó, e o faraó, ele até vai resistir, mas o Senhor vai libertar, ele garante que a sua mão poderosa vai mostrar essas maravilhas. E o povo será liberto, aleluia. Além disso, ele promete também que os israelitas não sairão de mãos vazias, mas levarão provisões. O Senhor, ele nos garante isso, aleluia, glória a Deus, Deus tremendo e maravilhoso. O inimigo das nossas almas, ele sempre resiste, ele sempre está diante de nós, ao nosso redor, rugindo, buscando a quem ele possa dragar. No nosso menor descuido, ele vem com tudo para cima da gente, mas nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que nos livra, que nos protege, que nos guarda, que nos dá aquilo que é necessário nas nossas vidas, né? Eu já tô terminando, mãe. Já tô indo. Mas o poder de Deus é maior. Minha mãe tá me chamando. Eu preciso ter um compromisso daqui a pouquinho. Mas o poder de Deus é maior. As dificuldades, elas não significam ausência de Deus, não. Mas elas significam oportunidades para manifestar o poder de Deus. Eu disse ontem, né? E eu confirmo hoje, Deus, ele não nos tenta. Não, mas ele nos prova para que nós sejamos aprovados. Então, muitas vezes, as dificuldades que Deus permite que nós vivemos na nossa vida, ele está nos provando para que nós sejamos aprovados diante dele, né? Para nos forjar, para nos amadurecer, porque é na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente é forjado pelo Senhor, que a gente é afiado e que nós somos preparados para viver os propósitos de Deus aqui na terra, amém? O mesmo Deus que tira da escravidão, também ele provê um novo tempo. Ele não deixa o povo dele sair de mãos vazias e ele não nos deixa também sem provisão. Nós podemos descansar na fidelidade de Deus na nossa vida. Ele não apenas liberta, mas ele nos sustenta. E ele te sustenta, ele te liberta, ele me liberta e ele nos sustenta. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar em cima desse último pedacinho que nós lemos, também esse último capítulo, esses últimos versículos do capítulo 2. E amanhã nós estaremos aqui juntos para continuarmos essa caminhada incrível no livro de Êxodo. Eu tenho certeza que esse tempo está sendo maravilhoso, de crescimento, de aprendizado para mim e para ti também aqui juntos, amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus, Senhor, Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque tua mão poderosa aqui nos dá vitória. Não dependemos das nossas forças, Senhor, mas da tua intervenção sobrenatural. Oh Pai, nós sabemos que o inimigo muitas vezes ele se levanta para resistir o teu plano, Senhor, nas nossas vidas, mas hoje nós declaramos que nada pode impedir os teus propósitos. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor, a confiar, mesmo quando a resistência parece grande, que possamos lembrar que as lutas são oportunidades para o Senhor manifestar a tua glória na nossa vida, aleluia. Oh Pai amado, assim como o Senhor prometeu que o teu povo não sairia de mãos vazias, nós também cremos que o Senhor nos sustenta em cada novo tempo, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque não apenas o Senhor nos liberta, mas também o Senhor nos prepara para viver o novo com abundância e provisão, aleluia. O Senhor, fortalece-nos, Senhor, para enfrentar as batalhas espirituais sem desanimar, Senhor, lembrando sempre que a vitória já está decretada pela tua palavra, que nós possamos sair das prisões da vida, confiando que o Senhor não nos deixa em falta, mas que o Senhor provê tudo o que nós precisamos nesta caminhada, Senhor. Em nome
nome de Jesus Cristo, nós entregamos o nosso futuro hoje nas tuas mãos e nós descansamos na tua fidelidade, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Então, amados, no capítulo 3 de Êxodo, nós aprendemos que Deus, ele se revela no ordinário, quer dizer, no natural, na nossa vida real, mas ele nos chama pelo nome, ele nos envia como uma resposta de clamor, ele se apresenta como o grande eu sou e garante que a presença e a provisão dele e o sucesso na tua vida, na minha vida é garantida, como foi na vida de Moisés também. Assim como Moisés, nós também somos chamados a perceber a sarça ardente que arde, que chama a nossa atenção, mas que muitas vezes nós estamos tão distraídos que não percebemos, ou que muitas vezes há tantas coisas acontecendo na nossa vida que a gente acha que é mais importante do que a presença do Senhor, né? Mas nós aprendemos hoje que nós devemos estar atentos à voz do Senhor e que nós temos que ter reverência na presença de Deus, confiar na fidelidade dele e obedecer à missão, o propósito que ele coloca na tua vida e na minha vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu dia, e amanhã nós nos encontramos novamente, amém? Deus abençoe.